Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula, aula 1.1, ainda dentro dessa linha de transferência de calor bidimensional. Vamos lá. Nosso trabalho hoje a gente vai resolver a equação de Poisson 2D com a geração interna e uma condutividade térmica variando, tá? Então serão dois vídeos que nós vamos fazer aqui para vocês, tá bom? Primeiro vamos usar só o problema com a condutividade térmica constante. Depois vamos fazer ela variando com a temperatura. Então eu tenho aqui uma placa onde eu tenho 1/4 de simetria, onde eu tenho uma geração interna de 800 kW por metro cúbico e temperatura prescrita nas paredes, tá? E assim, a título de motivação, né? Então alguns problemas de engenharia a gente pode tratá-los como 2D, tá? Economiza malhas, tá? E a análise não fica prejudicada. Simplesmente porque ao longo da espessura de uma placa, por exemplo, um módulo solar desse, eu não tenho variação, né? Não tenho um campo de temperatura variando ao longo da espessura, e sim apenas no plano. Então eu consigo fazer essa simplificação com uma acurácia muito boa. Então vamos resolver aqui a equação, né? Na verdade, o problema trata dessa equação Poisson, a geração interna. Aqui eu tenho as condições de contorno e tenho aqui a variação do K com a temperatura. Tá? Então ele vai ter um coeficiente, ele vai criar essa equação dentro do CFX. Tá? E esse vai ser o nosso fluxograma de trabalho. Então vamos lá. Nessa aula a gente vai fazer um pouco diferente da aula anterior. A gente puxou aqui uma análise system. Tá? No Workbench você pode trabalhar também só com os componentes, que na minha opinião, eu acho melhor, porque te dá mais flexibilidade, tá? Mas é gosto. Então vou aqui, ó, vou pegar o componente geômetro, solto aqui na área de trabalho, vou chamar aqui de placa, por exemplo, e vou abrir aqui o Space Clean, dou um duplo clique na célula A2 e vou abrir o Space Clean. Então vamos abrir aqui o Space Clean. Vamos criar nossa geometria, bem simples também. Um novo sketch. Selecionar o plano X, Y. E criar aqui a minha geometria. Então ela tem 500 na base e 1000 na altura. Ok? Pronto. Vou clicar aqui no comando Pull para fazer uma extrusão. Observe que o CFX não trabalha com faces, né? Não trabalha 2D. Toda geometria ele trabalha 3D, tá? O que faz ele trabalhar de forma unidimensional e bidimensional é a questão do elemento na direção que você quer deixar sem variar, tá? O número de elementos. Então vou dar um clique aqui na face, quando ela ficar laranja, eu arrasto aqui e vou colocar o valor da espessura. A espessura não importa, você pode colocar a espessura que você quiser. Eu vou colocar aqui uma espessura de 10 milímetros, tá? Porque aí eu vou garantir que minha placa ela vai ser bem espessa em relação às outras dimensões, e aí eu consigo fazer uma malha bidimensional sem variar na espessura. Vou colocar aqui os name selections, tá? Vou selecionar aqui as faces. Essas duas faces aqui, ó, são as faces que vão ter temperatura prescrita. Então, Ctrl G e aqui eu coloco TP. Bem, com o Mesh em aberto, observe que agora tem um detalhe. Como eu estou trabalhando com Component Systems, quando eu clico aqui agora em Mesh, observe que por padrão o Mesh ele vai... A física de preferência é estrutural, mechanical, tá? Então sempre tenha o cuidado de alterar para CFD o solver que você vai usar, CFX, e a ordem do elemento. Vou deixar esse padrão aqui que ele sugeriu e vou gerar a malha. Com esse valor eu garanto que, por exemplo, na espessura
eu não tenho nenhuma, só tem um elemento aqui, ó, na direção Z. E só estou variando agora x e y. Então eu garanto que agora esse problema é um problema bidimensional. Se eu quiser saber quantos elementos foram criados, eu venho aqui em estatísticas. E aí eu vou descobrir agora, ó, que eu tenho 1.272 nós. Lembrando que eu tenho uma limitação de 500.000 nós nessa versão acadêmica aqui da ANSYS, tá? Se eu quiser saber também a qualidade, eu venho aqui em Quality, Mesh Metric. Vou colocar aqui uma métrica que a gente usa bastante, que é o Skewness. E ele vai gerar esse gráfico aqui, ó, mostrando a qualidade. Veja que o Skewness é 0. Por quê? Os elementos são todos ortogonais, né? Então eles têm um ângulo de 90 e o Skewness vai dar 0. Lembrando que o Skewness 0 é a malha perfeita, né? Como se diria assim, do ponto de vista de distorção do elemento. Ok? Pode fechar aqui o Mesh e vamos para o Setup. Observe que agora eu vou puxar um componente System do CFX. Ó. Eu venho aqui, ó, arrasto e solto na célula B3. Veja que agora, e aqui eu vou dar um nome a ele aqui, vou chamar aqui de K constante. Tá? Depois a gente vai criar outro exatamente igual, só que com K variando. A condutividade térmica variando. Aqui o Mesh, ó, eu tenho que também dar um update. Lembrar sempre, tá? Dar um update. E agora eu vou abrir o CFX Pré na célula C2 Setup. Com duplo clique. Com o CFX Pré aberto. Vamos proceder ao nosso Setup. Tá? A análise de type eu já sei que ela é regime permanente, já está setado. Vou agora setar o meu domínio. Então eu vou criar um domínio aqui, chamá-lo de placa. Location, vou puxar aqui, ó, o nomezinho placa. É um domínio sólido. E aqui eu vou usar as propriedades do alumínio que já está dentro do CFX, tá? ThermoN já está ativado, ok. Domínio, ok. Vamos agora colocar as condições de contorno. Então eu vou colocar aqui as boundaries TP 300, né? 300K. Veja que se eu digitar um nome exatamente igual, ó, ele já entende, puxa e já transforma em parede. E aqui eu vou colocar a temperatura prescrita de 300 Kelvin, né? Então eu vou botar aqui K, só para eu não demorar muito aqui. E agora eu vou colocar as outras, né? Eu vou colocar aqui outra condição de contorno, que é a simetria. Simetria 1, observe que quando eu faço assim, ó, ele já puxa o name select que eu criei e o tipo de boundary type, ó, tá vendo? Ele já puxou, não preciso fazer mais nada, ó. Eu agilizo o setup. A outra também, ó, simetria 2, a mesma coisa, ó, puxou, é rapidão. E por último, a simetria 2D. Opa, 2D. E aí, ó, também cria a simetria. Do ponto de vista de simetria, tudo ok. Agora eu vou criar vou aumentar aqui vou alterar aqui o solver control, né? Vou setar aqui, vou colocar aqui 200 iterações, alterar o resíduo, né? 1, 2, 3, 4, pronto. Aumentar aqui o resíduo, diminuir o resíduo na verdade. E agora eu vou criar um monitoramento. Veja, eu falei para vocês que a gente pode parar uma simulação pela quantidade de iterações, pelo o resíduo, tá? Posso também pela conservação da massa, conservação da energia, e posso também parar pela questão física, né? Eu observar a minha simulação. Então eu vou aqui, ó, vou criar um monitor. Então eu clico aqui em Output Control, vou aqui em Monitor, habilito e vou criar um cara chamado temperatura. Temperatura. Vou selecionar o que eu quero analisar, que no caso é a temperatura.
Observe que aqui são as coordenadas cartesianas, onde vai ficar o meu sensorzinho aqui, ó. Se eu clicar em Apply, ele ficou aqui, ó, lá na origem, no 00. Então eu vou colocar aqui ponto 3, lembrando que essas é x, y, z, e eu tenho que colocar em metros, tá? Então eu vou colocar um ponto aqui de monitoramento, ó. Então ele vai ficar monitorando a temperatura. Se ela não variar com o número de iterações, eu me dou por satisfeito. Ou seja, não preciso fazer mais iterações se eu sei que a minha variável que eu estou medindo, a física, que no caso aqui para a gente é a temperatura, ela vai estar estável, né? E eu paro minha simulação, tá bom? Então é uma boa prática também você criar monitores para você acompanhar a solução. Pronto, setup bem rápido, tá? Fecho. E vou agora rodar a simulação. Então aqui em Solution, dou um duplo clique e vou abrir o CFX Solver. Com o CFX aqui aberto, vou dar um Start Run simplesmente. E aí vocês vão observar que vai criar um outro gráfico, exatamente plotando a temperatura. Veja que eu tenho aqui o primeiro gráfico de resíduos, tá? E aqui eu vou ter o meu user points, que é a minha temperatura. Deixa eu olhar aqui. Ele já rodou aqui. Ah, já rodou. Ah, tá. Então houve um probleminha aqui, ó. Eu esqueci um detalhe bem importante aqui, que foi colocar a fonte de calor. Por isso que ele não rodou nada, né? Chute inicial é 300 Kelvin, então ele vai... Não fez nada, já está resolvido. Faltou aqui a geração de calor. Para colocar a geração de calor, eu venho aqui, ó, no subdomínio, clico. Posso colocar aqui o nome fonte, tá? Só para... E aí eu vou dizer o location, é a própria placa. E aqui na aba source eu vou habilitar aqui, ó, e vou colocar o valor de 100, né, de 800, né, 800 mil, né, 1, 2, 3, 4, 800 kW por metro cúbico a minha geração aqui. Pronto, agora sim, agora vai, vamos rodar aqui nossa criança aqui, e agora a gente vai ver realmente a placa aquecendo, porque ela não aqueceu nada. Acabou acontecendo isso na aula hoje. Presencial, eu esqueci também de colocar a fonte. Então eu acabei levando isso aqui para vídeo aula. Então vocês vão observar agora a simulação, o monitoramento da temperatura, tá? Porque agora a placa realmente vai aquecendo. Eu estou com a geração. Isso aqui ele já convergiu, ó. E aí o que é que eu quero mostrar para vocês? Com o monitoramento da temperatura, vocês observam que ela estava variando ao longo das iterações. Após mais ou menos aqui, ó, a iteração de número 25, essa temperatura se estabilizou, ou seja, ela não está alterando com o número de iterações. Significa dizer que eu não precisava, por exemplo, simular da iteração 25 até a 40. Tá? Então eu economizo e eu confirmo que meu modelo ele realmente convergiu fisicamente. Tá? Então eu podia ter parado essa simulação antes. Tá? E veja que o resíduo aqui, ó, ele continuou até atingir o resíduo, aí foi que parou, tá? Mas já não precisava, ó. Aqui eu já podia parar minha simulação, tá bom? Então fica aí a dica para vocês saberem quando é que realmente eu convergi, né, o meu modelo. Então vamos agora pós-processar aqui. Abrir aqui o CFD Post. Com o CFD Post aberto, vamos pós-processar. Primeira coisa é criar um contorno. Então vem aqui no comando contorno, temperatura. Opa, temperatura. Ok. Vou colocar aqui simetria 1. E aqui eu vou dar uma placa. Opa. Esse 2D aqui, ó. Agora. Então observe que eu tenho um aquecimento na geração interna e eu tenho um mapa de temperatura aqui ao longo
da direção XY, tá? Como isso aqui é uma simetria, veja que eu tenho só um quarto. Então eu posso vir aqui, ó, Default Transform e desabilitar aqui e aplicar uma reflexão no plano, por exemplo, YZ. E aí ele rebate porque era uma simetria, tá bom? Então, também posso alterar isso aqui, né? Venho aqui, altero essa aparência e fica ok. Então minha placa ela chegou ao máximo de 416 graus. Isso porque eu estou considerando que a condutividade térmica deste material é constante. Na próxima aula nós vamos ver que isso precisa ser bem avaliado, porque com um gradiente de temperatura tão alto desse, né, de 29 graus a 416, é uma diferença muito grande, e a gente sabe que os materiais eles mudam a condutividade térmica com a temperatura, ok? Próxima aula eu vou mostrar a vocês aqui como é que a gente vai fazer essa simulação. Obrigado.